O que aconteceu no fim de semana foi que a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro reuniu um público muito menor que o esperado. Bolsonaro chegou a dizer que esperava 1 milhão de apoiadores na orla de Copacabana, mas estimativas independentes apontam que o número real ficou muito abaixo disso. Segundo o Datafolha, com base em imagens aéreas, cerca de 30 mil pessoas participaram do ato, apenas 3% do que Bolsonaro havia previsto. Já um levantamento da Universidade de São Paulo, a USP, e da ONG More in Common, calculou um público ainda menor, 18,3 mil pessoas no horário de pico. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, no entanto, divulgou um número muito diferente e mais elevado e afirmou que a manifestação reuniu 400 mil pessoas. A corporação, vamos lembrar, é controlada pelo governo de Cláudio Castro, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliado do ex-presidente. E eles também não explicaram como chegaram a essa estimativa. O cálculo da USP utilizou um método baseado em inteligência artificial que analisa imagens aéreas e identifica individualmente os manifestantes. A discrepância entre a medição da USP e os números da PM é quase 2.000%. E para analisar essa manifestação, vou chamar o nosso time de comentaristas no nosso quadro Reunião de Pauta. Muito bem, estamos aqui com o Wilson e com o Rodolfo. Foi um fim de semana com muita expectativa, esperava-se realmente, como o próprio Bolsonaro falou, até 1 milhão de pessoas, mas mesmo por esse número da PM do Rio de Janeiro, ficou em quase 1/3. Isso num número bem diferente dos outros institutos que trouxeram os números. Wilson, qual a sua análise dessa discrepância de números que ainda assim todos eles vieram bem menor do que o esperado? Inácio, eu vou começar esse comentário já deixando aqui, pode deixar o Rodolfo na tela, porque eu acho que ele vai gostar dessa informação. E já pode começar, eu já, em plena segunda-feira, eu já deixaria aqui um indicado para o nosso prêmio Óleo de Peroba da semana, porque o setor de comunicação social da PM, ou o responsável pelas mídias sociais, ou a própria cúpula da PM, me falar que tinha ali em Copacabana 400 mil pessoas, não sei se a gente já tem um tweet disponível tá aí, está. A gente pode colocar na tela, tá aí. Posso até ler, se você quiser. Está dizendo favor, aqui. querido. A PM do estado do Rio de Janeiro acompanhou na manhã deste domingo, dia 16, uma manifestação na orla de Copacabana. O ato, que reuniu mais de 400 mil pessoas, foi monitorado pelo 19º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da 1ª Companhia e do COI. Sem registro de ocorrência, a Secretaria de Estado da Polícia Militar segue acompanhando a dispersão nos transportes públicos, e aí põe uma imagem que vocês veem, as praias até relativamente vazias, mas com as avenidas, com as duas pistas, pelo menos mais perto da gente aqui, com mais gente. Então vejam que por essa imagem não dá para dizer que tem 400 mil pessoas. Aí é uma estimativa por eles, diga-se. É por eles, exatamente. Então, assim, uma estimativa totalmente fora da realidade. Inclusive comentava aqui no grupo da redação ontem que as imagens que chegaram sobre essa manifestação, elas mostravam de fato um esvaziamento desse ato. E, gente, a gente também tem que partir da premissa de que a pauta da anistia, ela tem o seu mérito. De fato, não faz sentido ter pessoas que foram condenadas a 17 anos por vandalismo. Isso é fato. Agora, é uma pauta que ela é uma pauta que ela favorece 1.000 e tantas pessoas. Ela não é uma pauta nacional. Então, qual é o estímulo que o cidadão brasileiro vai para um ato desse? Praticamente nenhum. O brasileiro hoje está preocupado com a alta da carne, com a alta do combustível, com a alta do dólar, com a elevação da taxa de juros e com o aumento do custo de vida. Então, assim, a pauta da anistia, ela tem seu mérito? Tem, como falei agora há pouco, mas é uma pauta de consenso, é uma pauta nacional? Faz sentido o camarada ir para a rua
para pedir anistia a 1.000 e tantas pessoas, eu acho pouco provável. Não é como, por exemplo, 2013, não é um cenário de 2015, não é um cenário de 2016, em que as pessoas foram para a rua para pedir a destituição de um governo que estava levando o Brasil para o buraco. Então, isso se refletiu nas ruas. O próprio ex-presidente, ao longo dessa semana, da semana passada, né, tinha divulgado uma estimativa de 1 milhão, e depois abaixou para 500 mil. Quer dizer, tentaram ali ao máximo concentrar os protestos, as manifestações, melhor dizendo, em Copacabana, para você não ter vários pequenos protestos e não ter o esvaziamento, mas a estratégia a priori não deu certo. Essa que é a grande verdade. Não deu certo. E isso pode ter sido um belo de um tiro no pé do ex-presidente da República. Agora, Rodolfo, antes de passar para você, se você não se importa, eu queria que, já que a gente queria aproveitar esse bloco, já para a gente ouvir a primeira fala do ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, nesse ato, para a gente aproveitar e já comentar em cima. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Tá aí, meus caros. Em teoria, um protesto por anistia, mas tem algumas questões e contornos políticos. Então, é isso, meu caro Rodolfo Borges, meu caro Zé Inácio. Eu acho que, num primeiro momento, eu posso falar sim que o protesto flopou, que a manifestação flopou, e isso pode ter consequências drásticas para o ex-presidente, mas a gente vai falando isso. Rodolfo? Esse trecho do discurso, ele deixa claro, como o Wilson falou, que tem o pano de fundo é a anistia, mas esse protesto ele foi convocado pelo Jair Bolsonaro para demonstrar força política. O que eu digo num artigo que está publicado lá no Antagonista é uma pergunta. Bolsonaro encolheu? Quem quiser ver os detalhes da análise que eu fiz, está lá no antagonista.com.br. Eu vou resumir aqui agora, porque ele tentou demonstrar força e não conseguiu. Isso é o que está posto, né? Eu lembro a manifestação que o Bolsonaro protagonizou na Avenida Paulista em fevereiro de 2024, para dizer que naquela época a discussão que também voltou a ser feita no Brasil, especificamente naquela manifestação, era de se foi 200 mil pessoas ou 2 milhões de pessoas. Naquela época, a tentativa era de tentar diminuir o tamanho da manifestação, porque ela foi uma manifestação relevante. Agora é o contrário. É uma tentativa de aumentar, de projetar uma manifestação maior do que ocorreu. Aí os bolsonaristas estão argumentando, mas isso é pouco. Isso não é pouco, mas a perspectiva tem que analisar a partir do que era, do que se pretendia e também do que significa. Vou lembrar que a maior manifestação da história do Brasil, que foi aquela contra a Dilma em 2015, depois daquela manifestação não tem o que falar. Se você faz uma manifestação relevante, com muita gente, não tem discussão. Algumas pessoas podem até tentar desqualificar, mas ela se impõe. Essa manifestação agora de Copacabana, ela não se impôs. E isso tem um impacto, sim. Demonstra fraqueza, no momento em que o Bolsonaro não pode demonstrar fraqueza. Ele está a denúncia contra ele por golpe de Estado está para ser julgada no STF. Então, ele está num momento muito delicado, ele tem que demonstrar força. O que eu digo nesse texto, nessa análise, é que é mais complexo do que isso, obviamente. A manifestação que está agendada para 6 de abril na Avenida Paulista, ela pode vir a ter mais gente do que teria, se não fosse por conta dessa ferida que foi aberta agora pela manifestação em Copacabana. Então pode ser que eles consigam botar mais gente do que botariam se não tivesse agora essa derrota, vamos dizer, política.
Então, pode ser que a da Avenida Paulista seja mais expressiva do que essa. Mas aí vai ficar a questão. A comparação com o passado que o próprio Bolsonaro fez ontem, domingo, em Copacabana, também vai ser feita na Avenida Paulista. Então, se o debate há um ano, em fevereiro, no ano passado, era de que se era 200 mil ou 2 milhões, se o debate nesse ano for parecido com o de Copacabana, sei lá, entre 40 mil e 400 mil, já vai ser menor do que era no ano passado. E aí começa a se responder melhor a pergunta: Bolsonaro encolheu? É possível sim que ele esteja encolhendo. Ele tem, obviamente, muito apoio ainda. Ele vai nos lugares, filma, as pessoas, ele tem popularidade. Mas se ele vai encolhendo progressivamente, ele vai ficando enfraquecido politicamente. E no momento em que ele precisa tirar força política de algum lugar para tentar voltar a ser elegível, para tentar que essa pauta da anistia passe de alguma forma no Congresso Nacional para que ele tenha sobrevida política. Se ele não conseguir demonstrar força política nem nas ruas, aí a chance dele virar candidato em 2026 vai diminuindo muito. Wilson, você crê que essa manifestação abaixo das expectativas no Rio de Janeiro e que, portanto, eleva as expectativas para o protesto aqui em São Paulo, o fato de ser em São Paulo dá a possibilidade de algum tipo de reação do bolsonarismo ou, ao contrário, no Rio de Janeiro, onde eles são mais fortes, é que seria um palco de um número possivelmente maior? Olha, essa expectativa de que em São Paulo seja um protesto maior. E como disse o Rodolfo, essa expectativa ela precisa ser confirmada para o bem do próprio ex-presidente da República. O fato, e aí eu trago para vocês uma conversa que eu tive hoje pela manhã com alguns líderes parlamentares, o que eles me disseram? Que essa manifestação pode ter sido um belo tiro do pé do ex-presidente da República. Por quê? De novo, vou pegar pelo contexto que eu falei no início do programa. Qual é a prioridade hoje do brasileiro? É conseguir comprar o café lá na gôndola do supermercado. É conseguir ter dinheiro para conseguir comprar o ovo do dia a dia, para tomar seu cafezinho com pão com ovo. Né? É conseguir comprar o frango, conseguir comprar carne. Então, essa é a prioridade do brasileiro. E deputado do Centrão, alguns líderes me falaram o seguinte: Wilson, nós até achamos que tem mérito essa pauta. De fato, não faz muito sentido você ter pessoas no Supremo Tribunal presas por decisão de um Supremo Tribunal Federal, condenadas a 17 anos porque depredaram uma estátua. O mérito não se discute.